Olá pessoal, dando continuidade à correção e comentário da prova da UMIF 2021, agora vamos corrigir a questão número 9 do nível 2, primeira fase, ok? Muito bem, questão número 9 do nível 2. Numa palestra realizada no evento da segunda fase da UMIF 2019, um grupo de 8 amigos resolveu se sentar na primeira fila do auditório, que tinha exatamente 8 lugares vagos consecutivos. Muito bem. Entre esses amigos estavam Pedro e Marineide. Motivados pelo ambiente em que se encontravam, resolveram calcular a quantidade de maneiras diferentes em que eles podiam se dispor, de modo que entre Pedro e Marineide houvesse exatamente 2 pessoas. Muito bem. Sabendo que eles calcularam esse resultado corretamente, eles concluíram que essa quantidade é alternativa A, 720, alternativa B, 1440, C, 3.600, letra D, 7.200 e letra E, 20.160. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Veja só. Nós temos aqui algumas posições em que Pedro e Marineide possam se sentar. Por exemplo, 1 e 4, 2 e 5, porque precisam ter exatamente 2 lugares vagos para que 2 pessoas possam se sentar. Depois 3 e 6, 4, 3 e 6, 4 e 7 e 5 e 8. Muito bem. Então nós vamos pensar, vamos escrever essas posições, que são 1 e 4, colocando aqui na forma de pares ordenados, depois 2 e 5, 3 e 6, 4 e 7, e finalmente 5 e 8. Só temos essas 5 situações. Porém, pode ser que Pedro esteja na posição 1 e Marineide na posição 4. Mas pode ser o contrário também. Marineide ficando na posição 1 e Pedro na posição 4. Então eles podem trocar de posições. Então se eu tenho aqui 5 posições diferentes para que os dois possam se sentar e eles podem permutar entre si, então eu vou ter 5 vezes 2 fatorial. Na verdade, 2 fatorial é 2. Então eu vou ter 10 possibilidades. Eu posso até colocar pares ordenados da seguinte forma, para que vocês consigam realmente entender que eu preciso multiplicar por 2. Aqui eu tenho sempre Pedro e Marineide. Pedro e Marineide. Pedro. E aí eu posso organizar os outros 5 lugares, trocando a posição entre eles. Não vou listar todos, mas a ideia é que as posições serão 1 e 4, mas, na verdade, ou se não, eu coloco 4 e 1. Tanto faz, de forma que agora fique Marineide e Pedro. Então eu vou ter aqui 10 situações diferentes. Professor, e se ele me falasse na questão que teríamos, por exemplo, 700 lugares? Olha só que curioso, a gente pode explorar esses problemas de forma genérica. Porque veja só, você só precisa verificar o último, a posição mais extrema onde está Pedro ou Marineide. Por exemplo, se eu começo 1 e 4, veja, a gente pode fazer uma contagem de 4 para frente. Então veja só, quantas posições eu tenho? O 4, 5, 6, 7 e 8. São 5 situações. Então, basta a gente fazer 8 menos 4 mais 1. Veja só, porque eu estou pensando apenas na parte final aqui do extremo entre os dois, Pedro e Marineide, qualquer um dos dois. Então, 1 e 4, o 4 vai ser a posição mais à direita. Depois eu tenho que avançar para 5, 6, 7 e 8. Se eu tenho 700 lugares, eu vou fazer 700 menos 4, que aí eu vejo a quantidade de saltos entre eles, mais 1. Ok? Para explorar bem aí essa parte genérica. Então, se eu tenho n lugares, n menos 4, nas condições desse problema, n menos 4 mais 1. Mas o problema aqui
ele só tem 8 lugares, então a gente já percebe que são 5 posições diferentes, onde a permutação entre Marineide e Pedro vezes 2, então são 10 situações distintas. O que vai acontecer se realmente Marineide e Pedro se sentar em uma dessas situações? Vão sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 amigos para se organizar e sentar. Porque não tem mais do que 8 lugares, tem exatamente 8 lugares. Então, a gente pode organizar esses 6 lugares da seguinte forma. Esse A1, ele pode sentar em um dos 6 que sobrou. Por exemplo, vamos pensar que Pedro esteja, vou apagar aqui na situação que a gente marcou. Suponhamos que Pedro sentasse aqui na posição 3 e Marineide aqui. Poderíamos trocar também. Então, esse próximo colega, o A1, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções para se sentar. Então, suponhamos que ele sentou aqui. Então, já vamos tirando essas pessoas que já se sentaram. Estou pegando exemplos para a gente usar o princípio multiplicativo. Agora eu preciso que A2 sente. Então, ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Suponhamos que ele venha para cá. Então, basta a gente calcular 6 fatorial, porque na verdade eu vou ter 5, o próximo A3, 4 lugares, o A4, 3, o A5, 2, e o A6 vai ter que sentar no lugar que sobrou para ele. Isso é representado por 6 fatorial. Então, na verdade, pelo princípio multiplicativo, a gente vai ter 10 vezes 6 fatorial. 10 são as opções de posições para Pedro e Marineide, podendo permutar entre si, multiplicado por 6 fatorial. Ou 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então vamos identificar qual vai ser esse produto. 6 vezes 5, 30. Vezes 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 1, 24. Vezes 10. Que vai ser o resultado final. Vou pegar aqui então, ó, esses 10 que já temos ali, 10 vezes esse resultado. Então, vamos fazer 3 vezes 24. Se fosse 3 vezes 20, daria 60. 3 vezes 4 mais 12, então é 72. Portanto, 72, temos 2 zeros. Esse é o resultado final para a nossa questão. São 7.200 modos diferentes de Pedro e Marineide sentar-se sobre esses 8 lugares disponíveis, de modo que entre eles sempre vão aparecer 2 amigos, vão sentar 2 amigos sempre. 7.200, podemos perceber que a alternativa correta para essa questão é a letra D de dado. Ok? Com isso a gente finaliza mais uma questão, a questão número 9, do nível 2. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.